em reverência à palavra, não é porque eu sou chata, mas nessas horas eu sou um pouquinho mais argentina. O que acha uma esposa, acha o 18, 22, gente, desculpa, Provérbios 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência, o favor do Senhor. Agora vai lá em Provérbios 31. É o último. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Um dia eu chego no nível dessa mulher. Eu falho ainda algumas coisas, mas um dia eu vou chegar lá. Acharam? Mulher virtuosa. Quem? Achará. Se já começa quem achará, é porque é difícil, né? Se fosse fácil, não tinha que procurar. O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Ela é empreendedora. Planta uma vinha e com a renda do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, as mãos que pega na roca. Abre a mão do aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante da sua casa, não teme a neve, pois todos eram vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assentam os anciãos na terra, ele faz roupa de linho fino e as vendes, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Enquanto o dia de amanhã não tem preocupações, com sabedoria e a instrução da vontade está na sua língua. Ante ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louca dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público alocarão as suas obras. Até aqui. Pode fechar sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, eu amo a tua presença, eu amo o teu fluir, Senhor, eu amo a tua voz. E eu peço que o Senhor venha continuar falando conosco. Nos ensina, Senhor, a ser essa mulher virtuosa. Nos ensina, Senhor, a ser esposa. Nos ensina, Senhor, nessa noite o Senhor tem liberdade para tratar, para falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a devagação da mente, tudo aquilo que é dispersão, toda a sonolência, toda a resistência humana e espiritual, todo valente nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Paizinho, o Senhor tem liberdade de agir neste lugar, e só o Senhor, mais ninguém, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, pode se assentar. Eu vou perguntar para o pastor se ele tirou a direção de mexer no microfone, porque se fosse deixar o microfone quando estava antes, eu não estava rouco com o microfone. Então assim,
É ruim que às vezes a gente não se escuta e a gente tem que forçar a voz, doutor, sei lá o que aconteceu. Então, a primeira parte dessa ministração, nós vamos falar sobre a mulher. Não, tá ótimo, senão deixa eu terminar assim. Eu me empolgo. Então, essa primeira parte, nós vamos falar sobre a mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque se precisa achar, significa que é difícil. E quando encontra, é difícil conquistar. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você já foi conquistado, não é verdade? Já foi, porque é um encontro de mulher casada e não solteira, não é? Então acharam. Então, o que a palavra do Senhor diz? Que quem acha uma esposa alcançou no Senhor o bem, o favor. Olha que lugar o Senhor nos coloca como esposa, como bênção na vida do homem, como aquela que auxilia, como aquela que ajuda. O Senhor nos enxerga de maneira diferente. O valor dela excede ao de finas joias. Por que excede ao de finas joias? Porque você, o preço seu, você foi comprada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Excede o preço de muitas joias, de finas joias. Então, se algum dia você ouviu que você não prestava para nada, que você não valia nada, que você isso, que você aquilo, saiba que é tudo mentira do diabo. Porque ele usa a vida de pessoas. Porque o Senhor olha para você e fala: para mim você é preciosa. Você foi comprada a um alto preço. Isaías 54 diz que o Senhor nosso Deus é o nosso marido. Então, para desmistificar qualquer situação que o povo fala com relação à palavra de Deus, já vamos falar logo de como o Senhor enxerga a mulher. A mulher é trabalhadora, a mulher é empreendedora, a mulher é aquela que acende a luz na casa dela, ela é o raio de alegria, ela é o raio de esperança, ela é aquela que edifica. Você quer ver? Pega uma criança que tem o mesmo pai, mas mãe diferente. Como é que é a educação dessa criança? Diferente. Mas pega uma criança que tem pais diferentes e a mesma mãe, veja se a educação dela não é a mesma. Porque quem edifica, quem ensina é a mulher. É uma responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos e é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio do Senhor sermos mulheres abençoadas, virtuosas, aquelas que geram, aquelas que auxiliam, aquelas que entendem o seu valor. Às vezes o pessoal fala assim: você é crente? Nossa. Aí a Bíblia é machista. Jesus restaurou o ministério feminino. Como que a Bíblia é machista? Ai, mas o povo romantiza a Bíblia. Olha como é essa mulher. Sabe por que a mulher virtuosa levanta cedo, dorme tarde, realiza tantos projetos e a lâmpada dela não se apaga? Porque a lâmpada que arde nela é o Espírito Santo de Deus. Porque a lâmpada que arde nela, a luz dela é a palavra de Deus. Ela é guiada, ela é direcionada pela palavra de Deus. Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Então tudo muda. Tudo muda. Quem aqui já passou por situações de entrar pela porta da igreja, seja ela qual for, ou está na sua casa desanimada, abatida, e ouvir uma palavra de Deus, seja ela ministrada ou cantada, e tudo mudou, o teu interior mudou, o teu semblante mudou. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Porque a palavra de Deus transforma o ambiente. A palavra de Deus é aquela que te dá a direção. E você é virtuosa porque você é uma mulher que teme ao Senhor e que obedece aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Agora, pode entrar, quem tiver que entrar, entra. Quem tiver que sentar, senta. As meninas solteiras, se quiser sentar, senta. O pessoal vai fazer evangelismo e está com medo de passar, gente. Pelo amor de Deus, a gente está nesse lugar. Aliás, mulher virtuosa, quem a achará? Sabe por que quem achará? Porque
Porque tem que ser difícil para te conquistar. Para achar vocês, tem que achar vocês no colo do Pai. Aleluia. Se não acha. Exatamente, no esconderijo do Altíssimo. E Deus nos chama para ser idônea, auxiliadora idônea. Uma mulher auxiliadora idônea, ela não quebra a confiança. Foi nesse projeto que Deus nos chamou. Foi dessa forma que Deus nos chamou. Vamos falar de uma mulher perfeita, porque Deus a criou e era bom. Vou dar uma pinceladinha. Ela morava no jardim, no melhor lugar, porque Deus preparou aquele jardim para o homem e a mulher. Ela tinha o melhor marido, porque Adão era perfeito, adulto. Ela tinha comunhão com Deus, porque Deus se relacionava com ela e com o marido todos os dias. Não faltava alimento. Faltava? Não, faltava. Mas ela acabou dando ouvido para quem não tinha que dar ouvido. Quantas vezes nós damos ouvido para quem não tem que dar ouvido? Quando você dá ouvido para quem não tem que dar ouvido, acaba a idoneidade. Porque você não pode ser conduzida por qualquer coisa, nem por qualquer pessoa. Por que a serpente, Satanás, não chegou no marido? Porque nele não tinha espaço. Mas ele sabia que se ele chegasse na esposa, porque o coração dele confia nela. Jamais um homem olharia para a serpente e confiaria no que ela estava falando, mas no que a esposa está falando, ele confiou. Ele confiou. Então nós, como mulheres, temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos para o nosso marido, porque nós temos acesso ao coração dele num nível que é Deus e nós. Se você falar qualquer coisa para o seu marido que seja contrária àquela palavra, a destruição não vem só sobre ele, vem sobre você, vem sobre os seus filhos. Mas você, mulher sábia e edificadora, você vai falar aquilo que condiz com a palavra de Deus, amém? Amém. Quando ele alcançou o coração de Eva, ele destruiu a família dela. Ela perdeu a casa, não morava mais no jardim. O marido começou a comer da fadiga do trabalho. Não era mais do suprimento. Porque se você olhar em Gênesis, Deus plantou tudo primeiro e preparou todo o ambiente antes de colocar o homem lá. O homem não trabalhava para ter sustento. Ele trabalhava porque ele tinha que trabalhar, para não ficar ocioso. Mas o sustento quem dá é o Senhor. Isso foi regenerado em Cristo Jesus. O teu sustento quem dá é o Senhor. Amém. Deus abençoa o trabalho das tuas mãos. Deus te divide, mas o teu sustento quem dá é o Senhor. A mulher sábia, ela constrói, porque naquele momento ela está feita. Quer ver outra mulher que foi tola? Ela causou um problema para a humanidade que só Cristo pôde consertar, entregando. O próprio Deus teve que consertar. O próprio Deus teve que encarnar. Ele não tem reencarnação dele. Encarnação, o verbo encarnou, esse é o verbo. Para consertar a bagunça que ela fez na desobediência. Outro, Sara. Sara quis ajudar Deus. Você não precisa ajudar Deus. Você precisa confiar. Tem mulher que quer fazer o papel do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos ensina que quem convence é o Espírito Santo de Deus e não você. Deus não te chamou para ser a mulher rixosa, que só reclama, que só murmura. Você está vendo? Fala aí. Deus não te chamou para ser essa mulher. Deus te chamou para ser uma mulher sábia. Você fala, o seu marido não ouviu, você põe o teu joelho no chão, porque o teu pai ouve, o Espírito Santo de Deus convence o teu marido. Amém? Se você ficar rixosa, ele não vai querer voltar para um lugar seguro, ele vai querer ir embora. Eu não estou falando que você não tem que falar para o seu marido o que você gosta, o que você não gosta. Não é isso que eu estou falando. Tem que ficar claro, sim, isso é diálogo, transparência. Nós, depois, quando falamos falar de casamento,
Nós vamos falar um pouquinho disso. Tem que falar sim, mas tem que ver como você está falando. Poxa, eu já te falei que eu não quero essa toalha na cama. Você gostaria que falassem assim com você? Então por que você vai falar assim com o seu marido? Você falaria assim com o seu pastor? Algumas falariam. Eu conheço. Não fala. Você falaria assim com o seu patrão? Com o seu pai? Tem gente que fala. Se eu falasse assim com meu pai, eu vou tapar na boca para os dentes, né? A gente não fala. E por que o marido, que está ali exercendo um papel de autoridade, que a função dele está ali como autoridade, como alguém que governa, você vai falar de qualquer jeito? Coloca a guarda na tua boca e peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar a falar. Porque tem horas que a gente desconfia até quando o marido faz o bem. O marido comprou força para mim, o que você fez, hein? Você não pode só agradecer? O marido te dá um presente e você fala: ah, lá vem você aprontou alguma, tá me adoçando, hein? Eu te amo, me ama por quê? Porque se ele não te amasse, ele não tinha casado com você. Custa você retribuir e falar: eu também te amo. Essa é a mulher que tem peso na boca. Deus te chamou para ser mulher graciosa, não pesada, em nome de Jesus. Ah, mas você não conhece o marido que eu tenho. Se você regar amor nesse casamento, o amor de Deus da tua vida derramado sobre a vida dele vai transformar o interior dele. Amém? A gente precisa aprender a se abrir para aquilo que o Senhor tem para nós. Quer ver? Lia era a esposa de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Muito bem. Muito obrigada, Vitória. Eu já ia casar com mulher errada. Quem? Estou falando de Jacó. Ah, era a Sara. Eu não olhei para ela. Eu achei que a Sara era da Bíblia. Não me confunde. Você que dá cor do nome de Deus. Então, ele trabalhou por uma, mas na hora de casar, entregaram a mais velha, que era mais feia, que era menos interessante, que tinha menos luz. Eu não sei o que tinha na vida de Lia, mas foi ela que foi entregue. Em obediência ao pai ou não, naquele momento foi traída a confiança do marido. E depois para ele confiar de novo? Não era essa moça. Por que não falaram antes? Por que não deixaram as claras? Por que deixou com que ele fosse enganado? Depois daquilo, o relacionamento deles nunca mais foi o mesmo. Tem mulheres aqui nessa noite, coisas pequenas, traíram a confiança do marido. E por conta disso, o coração do marido não consegue mais confiar. Mas nessa noite, você vai identificar na tua vida, em nome de Jesus. E você vai se retratar com ele para que tenha restauração nessa aliança. O coração do marido confia nela. Ali, ela se arrependeu. Ela buscou o Senhor. E eu vou falar uma coisa. Muitas vezes na caminhada, a gente olha e fala assim: nossa, olha só, Deus criou Eva. Ele não criou outra para Adão. Deus tinha uma promessa com Abraão e Sara. Ninguém mandou meter H na história. Nada tinha a ver colocar uma segunda pessoa nessa história. Mas por fim, entrou a outra, a mãe de José. Não é isso? Entrou a mãe de José. A outra esposa de Jacó, que se ensinou. A mãe de José. Lia é a... Não, Lia não é mãe de José, Carolina. Lia não é mãe de José. Entrou a Rebeca, não, a Rebeca do poço, a Raquel. Entrou a Raquel. Mas não era para entrar. Não tinha que ter entrado. Pelo coração dela, pelo empreendimento dela de ter traído a confiança, pelos posicionamentos corretos que ela teve, por aquilo tudo que ela viveu de desprezo,
O que aconteceu da linhagem dela com Jesus? Deus, ele não fez nada de qualquer forma. Deus, ele nunca vai operar com injustiça para ninguém. Durante todo esse processo na vida de Lia foi tratada. Porque se você for ler a história de Lia queria agradar o marido, Lia queria o amor do marido, Lia queria ser vista pelo marido. Agora que eu tive um filho, ele vai se achegar a mim. E Lia vivia em função do marido. O dia que Lia resolveu louvar ao Senhor, o coração dela já estava solto dessa idolatria. O coração dela já era outro. Ela já tinha sido transformada pelos processos. No último filho ela fala assim: agora eu louvo ao Senhor. No último filho ela entendeu o que Deus tinha feito. Talvez você está passando por processos que você não entende o que Deus está fazendo e você acha injusto, pois Deus é um Deus de justiça. Ele não é um Deus injusto. Nada passa sem os olhos do Senhor ser posto, e tudo vai cooperar para o teu bem em nome de Jesus. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. A mulher virtuosa, ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. A gente vem numa cultura do mundo onde, se a mulher fizer um prato de comida, ela é escrava, ela é Amélia. Está errado. Onde o servir, você é boba, olha o que você está fazendo, os teus filhos não vão te dar valor, o teu marido não vai te dar valor, você está se desgastando nisso. Isso é cultura do mundo. Não é cultura do reino, porque na cultura do reino é assim: um serve ao outro. Sabe como funciona na minha casa? Na minha casa funciona assim: um dia meu marido me faz um tempo, me traz um café na cama, faz uma comida, outro dia sou eu que faço. E qual o problema disso? Nenhum. Não ofende a masculinidade dele, não ofende a minha feminilidade, está tudo bem. Quem complica isso? As pessoas. Quem complica isso? O mundo. Quem complica isso? A religião. Deus não te chamou para viver com a nação, ao mundo, a religião. Deus te chamou para viver de acordo com a palavra dele. Ele tem o caminho, porque ele é o próprio caminho. Quando você pega essa palavra e começa a aplicar na tua vida, tudo começa a fluir. O problema é que, ao invés de aplicar essa palavra na tua vida, você, ao invés de dobrar o seu joelho no chão, buscar do Senhor as direções, as estratégias, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você acaba ouvindo pessoas que falam assim: larga esse marido, larga esse homem, porque eu tenho, olha, você pode ter outro, larga essa família, larga esse casamento, vai se divertir, vai fazer as coisas. E sabe o que acontece? A mesma pessoa que fala para você largar o marido, é a mesma pessoa que está de olho no teu marido. A mesma pessoa que está ali te incentivando a romper a aliança é a mesma pessoa que quer ser a mãe dos teus filhos. Seja esperto, presta atenção quem está do teu lado. Tem gente que exala inveja. Ela não precisa ter inveja do teu cabelo, daquilo que você tem na tua casa. Ela tem inveja muitas vezes da comunhão que você tem com teu marido. Ela tem inveja muitas vezes da comunhão que você tem na tua casa, com os teus filhos, porque ela não conseguiu construir esse relacionamento. E construir é responsabilidade sua, minha. A nossa responsabilidade quanto mulher, ela é grande, sim. Ela é muito grande. Você é responsável por formar um cidadão que vai dar continuidade lá na frente e contribuir com o país, contribuir com a igreja de Cristo. Você é responsável por formar um cidadão que vai cumprir o projeto de Deus nessa terra. E essa responsabilidade é gratidão
gratificante, ela é trabalhosa, mas ela é gratificante. Quem que é mãe? Levanta a mão. Lembra quando ele era bebezinho? Ou ela? Você levantava de madrugada? De 2 em 2 horas? Você lembra? Era bom? Mas e quando ele sorria para você? E quando ele falou mamãe a primeira vez? Como é que ficou o seu coração? Você se lembrou da dor do parto? Quando ele falou mamãe? Você se lembrou das madrugadas acordadas cuidando da cólica? E quando eles começaram as primeiras conquistas deles, não foi como se você fosse sua? No teu casamento não é diferente. Não é diferente. O mundo trata o casamento como se fosse algo descartável. O mundo trata casamento, se não der certo, separa. Nós estabelecemos uma aliança no altar. Nós estabelecemos um voto no altar. O que a palavra de Deus diz acerca dos votos? Melhor que não vote do que votar e não cumprir. Nós fizemos uma aliança. Nós estabelecemos essa aliança. Naquele dia que você foi lá, você estabeleceu um compromisso diante de Deus e diante dos homens. É um compromisso. Salvo algumas situações, como agressão, salvo algumas situações, está expondo a pessoa a risco, mas tirando isso, pela dureza do coração, no caso de um adultério, mas tirando isso, você estabeleceu um compromisso público. Casamento é um pacto social, porque você está fazendo diante da sociedade e ele é reconhecido pela sociedade. Casamento é um pacto legal, porque você assina um contrato diante da lei dos homens, ele é reconhecido. E casamento é um pacto espiritual, porque diante de Deus você assumiu um compromisso. Assinatura de Deus no casamento. O mundo fala que o casamento é uma instituição falida, pois eu te digo que Deus não te coloca em projetos falidos. A instituição casamento foi estabelecida pelo Senhor acima de qualquer coisa, e ela é sagrada. Hoje em dia as pessoas não estão respeitando isso aqui. Antigamente os homens olhavam no dedo de uma mulher, ou a mulher no dedo de um homem, e viam uma aliança. Opa, esse já é comprometido. Hoje em dia, antigamente tinha homens que tinham que tirar do dedo se quisesse alguma coisa. Hoje em dia, mas para homens e mulheres que cumprem princípios espirituais, com um símbolo no dedo ou sem um símbolo no dedo, ele sabe, ela sabe o que está no mundo espiritual. Ela sabe, ele sabe o que clama no mundo espiritual. Nenhuma mulher foi chamada para se submeter a ser a outra de ninguém. E se estão te fazendo de bobo e te fazendo de outro, você está assistindo, pula fora, porque do mesmo jeito que está traindo ela, vai trair você. Sai fora enquanto é tempo. Porque se não respeita a aliança do casamento, não vai respeitar mais nada. Esposa não foi chamada para Jezabel. Esposa não foi chamada para ser mandona. Esposa não foi chamada para ser mãe de marido. Esposa foi chamada para ser esposa. Esposa foi chamada para tratar com dignidade o seu marido e respeitar. Lembra do voto que você fez? Fidelidade, companheirismo, não é isso? E respeito. Mas eu sou desrespeitada no meu casamento. Apresente diante do Senhor. Não vá como pedinte, vá como filha. Senhor, o Senhor estava lá quando eu fiz essa aliança, e Ele
Deus cuida. Porque Deus cuida. Deus cuida, Deus transforma. O pacto do casamento estabelecido, ele é trino. E se você for olhar o que o Senhor fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só. Não é só deixar o pai e a mãe, é deixar as coisas de menino, porque casamento não é para menino, casamento não é para menina. É deixar os compromissos antigos. Ah, mas eu não posso sair com os meus amigos? Desculpa. O que o amigo solteiro vai fazer, que o amigo casado vai fazer também? Jogar bola só. Porque os compromissos agora são outros, as responsabilidades são outras. Ele tem uma esposa para cuidar. Você precisa também abrir mão das coisas de menina. Eu conheci uma mulher, na época que eu conheci já era uma senhora, que todo o problema que ela tinha com o marido, quando ela não aguentava mais, ela ia para casa da mãe, passava uma semana lá. É sério, serva de Deus, conhecedora da palavra de Deus. Quem ensinou ela a voltar para a casa da mãe e do pai? Falo para você que fique gravado. Qualquer discussão que meus filhos têm que for passar na minha casa, fala, volte e se conserte, porque agora você assumiu uma família. Aqui não. Aqui não. O seu marido, ele não é o seu pai, ele é o seu marido. O seu marido, ele é o seu marido. Ele vai cuidar de você, ele vai te alimentar, ele vai estar ali com você, ele vai entregar elogios para você, mas nunca vai ser como o pai. Nunca, porque o seu pai é seu pai, seu marido é seu marido. Tem mulher que casa e quer um pai. Tem homem que casa e quer uma mãe. Na boa, é incesto. Porque até onde eu sei, pai e mãe não tem relação sexual com o filho. Você tem um marido. Você é uma esposa. Então você vai começar a agir como uma esposa age. Você vai devolver ao marido aquilo que é o lugar dele. Porque tem esposa que não tem paciência de ver o marido realizar. Eu vou contar o meu testemunho. Quando eu casei com meu marido, eu já tinha muito tempo me virando sozinha com 3 crianças. Então, o meu marido veio da casa da mãe dele, onde ele tinha 3 irmãs mais velhas, e ele assumiu uma mulher com 3 filhos pequenos. Logo, quando o cano estourava, quem você acha que sabia consertar o cano? Visto que ele é órfão de pai, ele não conheceu o pai dele morreu, ela ainda estava gestante. Quem você acha que sabia consertar o cano de casa? Você. Só que eu não podia consertar o cano. Porque o cano era a responsabilidade de quem? Dele. E aí eu falava, tem que secar o cano. Ele botava a cola sem secar o cano. Vai estourar depois. E isso começava a irritar ele. Porque eu achava que eu estava ajudando, mas eu não estava ajudando. Eu estava ferindo a masculinidade dele. Eu tinha que deixar ele aprender sozinho. Por quê? Porque ele ainda estava no processo do menino que é transformado em homem. Hoje eu posso chegar nele e falar qualquer coisa que ele consegue ouvir. E quando ele não ouve, o problema dele é arrebentar a cara. Mas é uma realidade. E aí quando eu aprendi? Anos depois, pode pôr aí uns 5 anos depois. Eu demorei muito tempo para aprender. E quando eu aprendi, o que eu fazia? Ele estava consertando, e como eu sabia que eu não ia me aguentar, eu virava as costas e deixava ele consertar sozinho. E saía de casa, se necessário fosse, mas deixava ele se virar sozinho. E aí, Gisele, começou a dar certo.
A gente tem a mania de palpitar porque a gente é mulher. Tem horas que o nosso palpite estraga as coisas. Tem horas que o nosso palpite acaba se colocando acima daquilo que é a autoridade dele. O casamento, ele está ali estabelecido para glorificar o nome do Senhor. As pessoas olham para o teu casamento e elas enxergam no teu casamento a bênção de Deus. E aí elas te procuram e falam assim: como é que você consegue no seu casamento isso? Porque eu não consigo no meu. E essa é a hora de você falar do cordão de 3 dobras. Essa é a hora de você falar que se não fosse o Espírito Santo, essa aliança não se sustentaria. Essa é a hora de você falar que se não fosse os princípios da palavra de Deus, essa aliança já teria se rompido. Esse é o momento de você glorificar o nome do Senhor, porque às vezes as pessoas acham que ter um casamento bendito é um casamento que não tem problema. Não, ter um casamento bendito é ter um casamento onde nós temos problemas sim, mas o Espírito Santo de Deus é a solução para todos eles. Ter um casamento bendito é saber que o mesmo Deus que está operando em você vai operar nele em nome de Jesus. Ter um casamento bendito é saber que para você haverá bom futuro em nome de Jesus. Existe o Espírito Santo nesse momento, que ele vai te ajudar, que ele vai convencer, que ele vai conduzir, que ele vai ministrar a vida do seu marido. Eu passei anos com meu marido falando: amor, nós somos corretores. Ele trabalhava com venda de imóvel na planta. E demorava-se muito para vender, para vir muito pouco recurso. E eu falava: amor, vamos trabalhar com locação? Porque a locação gira todo mês alguém está procurando casa para morar. Vamos trabalhar com locação, porque locação o dinheiro entra mais rápido, eu não preciso esperar a aprovação do banco, história do banco, nada disso. O tempo passou e ele permaneceu. Um dia, em dado momento, nesse mês maravilhoso de dezembro, ele fez uma venda. O cara, que era da imobiliária, fez churrasco para todo mundo, os parceiros, todo. Tirou férias, voltou no final de janeiro. E se ele não tivesse fechado locação naquele mês de dezembro, nós não íamos ter o que comer. Quando foi em janeiro, que ele permaneceu trabalhando com locação, quando foi em janeiro, que ele foi receber, no final de janeiro, o valor da venda, o cara ainda descontou um monte de coisa que não existia, fora do combinado. E ele veio muito bravo. Ele veio no terminal Capelinha até minha casa no Parque B, a pé, reclamando: olha aí, Senhor, olha o que esse homem fez, não sei o que. Depois que ele parou de reclamar, o Espírito Santo falou: mas a sua mulher te avisou. E quando ele chegou na minha casa, na minha cozinha, que ele falou: eu recebi tanto, e eu fiquei muito bravo. E aí eu vim falando com Deus no caminho, porque se eu chegasse aqui daquele jeito, e eu sei que você ia ficar brava também. E eu vim falando com Deus no caminho para aliviar. Quando eu terminei, o Espírito Santo falou: a sua esposa te avisou. Eu falei: glória a Deus, porque eu tenho que ser na dela. Entenda que o Espírito Santo, ele está ali, ele é real. Ele está ali para ministrar. Eu gosto de trazer exemplos meus e gosto de trazer a minha humanidade, porque essa história de super crente não existe. Nós somos humanos, nós somos falhos, todos nós somos destituídos da glória de Deus, nós somos salvos pela graça, nós andamos e fazemos certo pela misericórdia de Deus que nos deixou a palavra do Espírito, porque sem o Espírito, sem chance. O seu casamento vai dar certo, porque você vai começar a ouvir a direção que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Essa aliança, ela se constitui por fidelidade. Nem você é para ser infiel.
e nem o seu marido para ser infiel. Provérbios capítulo 5, versículo 3 a 11 fala da mulher infiel. Provérbios capítulo 6, do 24 ao 35 fala da mulher infiel. Que são laços de morte, que o olhar dela encanta. E às vezes a gente pensa só na mulher de fora para dentro, né? Mas isso também é a mulher de dentro para fora. Quer ver? Abre lá em Provérbios, capítulo 6. Isso aqui é conselhos de um pai para um filho. Versículo 24 em diante diz assim: para te guardarem da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia, não cobice no teu coração a formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Flerte. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa, porque ela é um instrumento de Satanás para roubar aqueles que são do Senhor. Tomará alguém fogo nos seios, sem que as suas vestes se incendeiem, ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os pés. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar, tendo fome. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é o que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmias, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Nada para um marido traído, para uma mulher traída, apaga. Mas, pastora, eu fui traída. Como é que fica? Você é serva de Deus? Existe um princípio de liberação de perdão. Eu fui traída, como é que fica? Você precisa do acompanhamento pastoral. Eu fui traída, como é que fica? Olha para a sua família. Olha tudo que você construiu até agora. Olha para o fruto do teu marido. Por quê? Porque a Bíblia diz que arrependimento gera fruto. Tenha fruto digno de arrependimento. Veja se há arrependimento. Não seja você quem endureceu o coração. Porque o casamento, ele é a base. Ele é a base de toda uma sociedade. Ele é a base da estrutura familiar. Quando Satanás destrói um casamento, ele toca nos filhos e ele toca na sociedade. Então verifique no seu interior, verifique no interior do seu marido, se ele se arrependeu. Verifique e busque ajuda, porque o Senhor é a restauração. Mas o que Provérbios fala é que nada compensa, nada vai compensar aquilo que foi amanhã na sua vida. Em Cristo há restauração. Você vai ser um testemunho para a vida de outras mulheres. E como que eu vou confiar uma pessoa transformada, um fruto digno de arrependimento, o fruto que ela gera restaura a confiança no nosso interior. O fruto que ela gera restaura a confiança no nosso interior. Porque você vê que mudou. Não é uma mudança, é uma transformação. Porque o que Cristo gera dentro de nós
não é uma mudança. O que Cristo gera dentro de nós é transformação. É igual a história da lagarta que vira borboleta. Fala para a borboleta voltar a ser lagarta. Ela morre borboleta, mas não volta lagarta. A mesma coisa alguém que verdadeiramente se arrepende. Você quer ver? Quantas coisas você fez antes de Cristo que você se arrependeu e que hoje você não faz mais, não faria mais, e que muitas vezes você olha e sente abominação? Quem já passou por isso, levanta a mão. O que te faz voltar a praticar essas coisas? Nada, não é verdade? Porque você se arrependeu. A mesma coisa a pessoa, se ela traiu e verdadeiramente se arrependeu, ela não vai voltar. Nós somos servos de Deus, servos de Deus. Tanto para o homem quanto para a mulher, o certo é se abrir para o processo de restauração. O certo é se abrir para o processo de transformação. E não romper uma aliança no altar. Romper uma aliança é em últimos casos. Não traia a confiança do teu marido. Eu costumo dizer que eu tenho muita liberdade com meu marido. Eu posso conversar com quem eu quiser, a hora que eu quiser, aonde eu estiver. Porque ele sabe que o meu coração é dele. Ele sabe. Sabe o que Jesus fala? Que só de olhar para alguém com intenção já pegou. A graça, ela excede, não é só ter o contato físico, não é só ter o beijo, não é só ter a relação, é pensar. Sabe o que diz sobre o casamento? O casamento é na intenção, até a intenção, a entrega tem que ser do seu marido. No casamento, a fidelidade excede. O que o seu marido, o que você entrega para o seu marido é só dele. E o que ele entrega para você é só para você. E isso excede a relação sexual. É no falar, no elogiar, no tratar, no olhar, no admirar. Isso excede, vai além. Vai além. No casamento é um lugar de segurança. Eu já estou acabando. Casamento é um lugar de segurança. Casamento é um lugar de vulnerabilidade que o Senhor te deixou. Porque é um lugar em que o marido confia para mostrar as fraquezas dele. E você o ajuda em oração ou com alguma coisa que você tem para fazer. Mas você não expõe a vulnerabilidade dele. Você cobre ele. A mesma coisa ele quanto você. É um lugar que você fala a verdade. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Tem que ter franqueza. Tem mulher que para não ter relação com o seu marido fala, eu tô com dor de cabeça. Fala a verdade em nome de Jesus. Não comprometa o teu casamento por coisas tão pequenas. Tem mulher que se deixar passar uma semana, 2 semanas sem ter relação com o marido. Me fala que Bíblia vocês estão lendo, pelo amor de Deus. Você tem o privilégio de desfrutar de uma relação sexual. Ai, porque meu marido é cavalo. Fala pra ele o que você gosta, o que você não gosta. Talvez está faltando você falar. Gente, nós somos mulheres casadas, somos adultas, amém? Faz parte. O sexo é algo abençoado. É o presente de Deus para o casamento. Foi feito para você desfrutar. Desfrute em nome de Jesus. Você é uma mulher virtuosa. Ah, mas eu estou acima do peso. Pega uma lingerie maior. O homem nem liga para isso, gente. Não estou falando para você ser relaxado. Mas o homem que te ama, ele te ama. Ah, é porque você não sabe o que o meu marido fala. Então quando ele conversar com o pastor, só um pouquinho. E eu falo pro meu marido, eu estou acima do peso. Você está linda. Eu não vou usar o termo que ele usa. Está ótimo. Não, mas eu quero emagrecer. Tá bom, para a sua saúde, porque eu estou gostando. Aí você vai dormir.
dormir com a camiseta do furado. Aquela calcinha que eu acho que vai acontecer. Nem para mais. Eu falo, vai lá pra fora, meu filho. Sai dessa porta agora, tchau. Sabe aquela calcinha que tem ela? Pelo amor de Deus, compra umas lingerie bonitas. Toma um banho. Se perfume. Sabe, elogia o teu marido. Aí você está falando isso, pastora, mas eu já tive a minha fase de não fazer. Esses dias eu fiz uma ligação de vídeo para ele e falei assim, que boca linda, Carlinhos, que vontade de morder essa boca. Aí ele fez assim, aquela cara de envaidecido. Eu falei, nossa, pareceu o Pavão, até arrumar. Sabe, o Pavão, quando corteja a fêmea, assim. Sabe, a gente precisa tratar as coisas de maneira diferente. A gente precisa tratar com o zelo que o Senhor nos deu. Quando a gente fala em encontro de mulheres casadas, não, encontro de mulheres casadas, eu vou sair renovada, eu vou sair com estratégias novas, eu vou ouvir o que mais o Senhor tem para o nosso casamento, eu vou aproveitar desse casamento mesmo. Brinque mesmo, o playground é todo seu, se divirta, em nome de Jesus. Para de ser tola. Irmã, pelo amor de Deus, estava faltando, tem como que eu faço coisa pior, fica à vontade, não se sinta constrangida, é isso mesmo, você é casada, divirta-se, se pendure no lustre, sei lá, mas vai se divertir em nome de Jesus. Amém. Sem promiscuidade. Uma lingerie nova não é pecado, uma massagem não é pecado, não quebrando tabu. Massagem não é pecado. Beijo não é pecado. Agora você não pode. Machuca, não pode. Não é de Deus. Amém? Mas não é pecado. Eu tenho vergonha. Vergonha de falar de algo que Deus criou. Deus criou. Nossa, mas nada. Mas nada. Vai aproveitar, porque você pode aproveitar. Vai tirar uma lua de mel com teu marido. Quanto tempo faz que você namorou com ele? Quanto tempo faz que você passeou com ele, só você e ele? Quanto tempo faz? Os elogios dele é para você, os seus elogios são para ele. O olhar de desejo dele é para você, e o seu olhar de desejo é para ele. Para só você e seu marido. Vai lá, faz um afago, dê por ele. Qual o problema disso? O problema é que às vezes você está tão cansada, né? Como um banho se renova, meu filho. Cuida do seu marido. Zela pelo seu marido. Porque o primeiro ministério é o teu casamento, nem é o teu filhos. Ame o teu marido. Fale que você o ama. Fale que você o admira. Fale que você o respeita. Fale que ele é o mais bonito de todos. Compare ele com aquele cara que você acha lindão. É sério. Que ele sabia que lá fora, antes de você casar, ele sabia que você achava ele lindão. Não sei quem era para você. Eu brinco com meu marido, eu falo um pouco jovem. Na minha época, o cara era bonitão. Continua bonitão, mas não tanto quanto o meu marido. Mas, gente, vocês precisam aprender a elogiar o marido de vocês. E se ele não me elogiar? Uma hora ele vai te elogiar. Segura a onda aí. Você está construindo. Ele é o seu melhor amigo. Eu tenho amigos, mas o meu melhor amigo é o meu marido. Eu abro algumas coisas para os meus amigos, algumas dores, algumas situações, mas quem conhece a minha... Pode falar para o Flávio entrar, que eu já parei de falar besteira. Quem conhece? Besteira para ele que é solteiro, porque para nós é malosíssimo. Tadinho, ele está lá fora da chuva com guarda-chuva. Fui maldosa. Quem conhece a minha vulnerabilidade, os meus pontos fracos, é o meu marido. Pode entrar, Flávio! E somente ele, coitado de quem for ouvir, se não for, agora me perdoa, que eu esqueci de vocês. Não há aliança sem fidelidade.
Essa uma só carne, ele excede. Casamento é um milagre. Casamento é um milagre biológico. Porque no momento que você tem relação sexual, você é uma só carne. Casamento é um milagre social, porque consegue unir duas famílias. É a única aliança que une duas famílias. Antes eu era só Silva Sintra, agora eu sou Silva Sintra do Diego Silva. Porque se eu colocasse mais um Silva ficava esquisito. Se eu invertesse, eu ia para a família da minha mãe, então a gente preferiu deixar o Silva Sintra do Diego. Esse Silva não é mais da minha mãe, é do Diego. Entende? Não tem como ser diferente disso. O casamento é um milagre espiritual, porque Cristo usa o casamento para retratar a aliança dele com a igreja. Amém? Então, se você era aquela mulher fortuna, dura, lixosa, resistente, que não elogiava, ou se você era aquela mulher que queria do marido do pai, molenga, que ficava fazendo bem toda hora, faça diferente em nome de Jesus. Amém? A despeito do que aconteceu no teu casamento, comece a buscar agora de forma diferente, porque o Senhor tem restauração para o teu filho, em nome de Jesus. Amém? Estou de pé, em nome de Jesus. Eu não fiquei uma horinha falando, fiquei. Tenho tanta dor de vocês quando eu começo a falar. Feche seus olhos, graças a Deus. Pastora, você não me falou nada do que eu já não ouvi. Sabe por que a mulher de Provérbios não tem no dia de amanhã? Porque ela só teme ao Senhor e ela sabe Deus é que ela sabe a quem presta ela. Ela sabe a quem ela estabeleceu aliança. Ela sabe aquilo que precisa viver. E ela sabe o Deus a quem ela serve. Hoje eu não vim tratar marido, eu não vim te dar a fórmula mágica. Eu vim falar do teu valor nessa terra. Eu vim falar do teu valor nessa aliança. Começa a colocar diante do Senhor agora as tuas dores, as tuas situações. Começa a colocar diante do Senhor agora, se você em algum momento tratou essa aliança do casamento como o mundo se tratava, que você achava, não vou fazer isso porque eu sou besta, não vou fazer isso porque não é assim. Não, e se em algum momento você olhou e falou, mas essa mulher aí virtuosa, ela é boba, ela é empresária, ela é dedicada, ela tem a palavra guiando ela. Talvez você tenha entendido esse provérbio de maneira diferente. Começa a pedir perdão ao Senhor, fala, Senhor, hoje eu entendi o que é isso, o que é ser essa virtuosa. Hoje eu entendi de fato o que é esse compromisso, essa aliança, que é muito mais do que aquele momento de emoção, que é muito mais do que declarar alguma coisa. Hoje eu entendi, Senhor, em nome de Jesus, cura as dores da tua filha, Senhor. Cura as dores da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha restaurar, Senhor, esse casamento. Eu peço que o Senhor venha restaurar essa família. O Senhor restaurou a minha, Senhor, restaura dela também. Não é diferente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz a restauração, Senhor. Em nome de Jesus, cura as feridas, Pai. Ela tem um desejo de viver, Senhor, essa promessa. Traz, Senhor, essa liberação sobre a vida dela, Senhor. Ela edificou a casa dela, Senhor, sobre a rocha que é Cristo. Ela foi no altar, Senhor, e fez um voto na tua presença. Ela veio aqui hoje, Senhor, buscar por ela. Ela veio aqui hoje buscar por esse marido. Senhor, perdoa pelas vezes que a gente agiu errado, que a gente achou que estava ajudando, porque a nossa ânsia de ajudar é tão grande, que a gente estava atrapalhando aquilo que o Senhor estava fazendo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Se em algum momento nós fomos infiéis com palavras, com gestos, com
com olhares, com pensamento, porque nós sabemos que a infidelidade, ela excede o contexto sexual. Nos perdoa, Senhor, se nós traímos a tua confiança e a confiança do nosso marido. Nos ajuda, Senhor, a resgatar essa confiança. A tua palavra diz que o coração do marido confia nela, Senhor. Confia nela. Nos ajuda, Senhor, a gerar fruto digno, Senhor. Digno de arrependimento, digno de confiança. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que meu casamento ele não é perfeito aos olhos dos homens. O Senhor sabe das dificuldades, das dores que nós temos, mas nós temos o entendimento do que é a tua palavra, nós temos o entendimento do que é a aliança, e eu declaro sobre elas a bênção do Senhor, sobre esses casamentos, sobre essas vidas, sobre as alianças que foi constituída no altar. Senhor, eu peço que o Senhor venha resgatar o diálogo, tirar a confusão, dar discernimento, Senhor, para que elas saibam quando é o marido falando e quando ele está apenas declarando as setas que o inimigo lançou. Dá discernimento, Senhor, porque quando for a seta, elas vão se colocar de joelho no chão, elas não vão abrigar a palavra no coração, e num momento calmo e tranquilo, elas vão denunciar a situação. Ah, Senhor, traz a restauração sobre esses lares, traz a restauração, Senhor, sobre essas famílias, traz a restauração, Senhor, sobre essa casa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida delas, aqueles maridos, Senhor, que são duros, que são brutos, que eles venham ser quebrantados, Senhor, pelo teu amor através da vida delas. A tua palavra diz, Senhor, que é para a mulher que vive com um marido que não te conhece, que ganhe ele com o proceder dela, sem palavras, porque a atitude, o amor, o derramar dela, aquilo que é a compreensão, o companheirismo, a prática da palavra vai tocar esse coração. Eu creio nisso, Senhor. Aquelas que tinham por algum motivo, ou de briga, ou de situações de incômodo que não era bem tratada nesse momento, ou de situações do passado, que não estavam se relacionando, Senhor, namorando, relacionando sexualmente com o marido. O Senhor venha trazer a restauração do prazer, Senhor, em nome de Jesus. A restauração da libido delas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha transformar, Senhor, esse casamento. Que elas possam olhar a partir de hoje como o Senhor enxerga esses maridos. Porque talvez elas estão olhando, Senhor, na ótica daquele menino a quem elas casaram, que muitas vezes não sabia consertar o cano como meu marido não sabia, mas agora já aprendeu, agora já é homem, agora já é supridor, agora já é diferente. Então faz elas enxergar, Senhor, nessa ótica também, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que a bênção que o Senhor colocou sobre o meu casamento, a bênção que enriquece, e que ela não vem desgosto, não vem dores, não acrescenta dores. Nós passamos por situação de dor, mas ela não fica acrescentada na nossa vida, porque o Senhor as cura. Que essa bênção de Provérbios esteja sobre a vida de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe, o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a reconciliação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.